Olá, pessoal. Eu sou Isabela e está começando mais um Bilíngue em Pauta, o seu podcast sobre educação bilíngue. Hoje nós vamos falar sobre o papel das escolas na formação de professores. Neste episódio, queremos despertar a consciência e levar provocações sobre a importância da escola ser um espaço de formação docente, algo que vai além da formação dos alunos. Bom, nós sabemos que o desenvolvimento profissional depende muito de cada indivíduo, né? Mas será que esse processo é algo totalmente independente ou a construção da formação depende também do coletivo? Será que a escola também deve ser responsável pela formação de professores? Se sim, de que maneira ela poderia fazer isso? Então, para falar sobre esse assunto, contamos com a presença da Fernanda Saraiva, que é psicóloga, formada em gestão de RH, professora bilíngue há mais de 10 anos. Ela se preocupa em ter uma vida que integre razão, moral e virtude. Atualmente é coordenadora de operações pedagógicas na U Bilingual Education. E também contamos com a participação da Camila Prado, que é professora há mais de 15 anos no universo bilíngue e redatora pedagógica da U. Meninas, sejam muito bem-vindas. Olá, Isa, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Oi, Isa, bom dia. Obrigada, eu que agradeço o convite. Sejam bem-vindas, meninas. Bom, então vamos lá, né? Quando os professores eles terminam a graduação, será que eles estão de fato preparados para encarar uma sala de aula e os desafios envolvidos no ambiente escolar? Essa é uma pergunta importante, interessante e que se estende a todas as áreas. Será que os nossos cursos de fato nos preparam para a realidade? Então, eu penso que não. Os cursos são hoje, em sua vasta maioria, a aquisição da parte teórica para que possamos ir para a prática com uma noção do que deveria ser feito e para onde gostaríamos de caminhar. Mas para que saíssemos mais preparados, nós precisaríamos de mais prática durante a graduação. Agora, também é preciso explorar isso, O que seria mais prática durante a graduação? Seria um momento de pensar o que se faz, de questionar a teoria que é adquirida ali, confrontando-a com os impedimentos da prática. Ou seja, seria ensinar aos graduandos a fazer essa constante avaliação. A teoria serve à minha prática? A minha prática está dentro do que eu acredito em teoria? Para que uma resposta pudesse puxar a outra e levar o profissional a se perceber na prática, a questionar o dia a dia e a se colocar novas e melhores metas. Assim, talvez, conseguíssemos profissionais mais preparados para os desafios da prática. Tem razão, Fer, você trouxe uma importante reflexão, bastante interessante aí para esse assunto. E vamos pensar na escola, que recebe esse profissional iniciante. Quais são as condições necessárias que ela deveria oferecer para que sua equipe docente esteja preparada para as demandas sociais e escolares? Olha, eu acho que é importante mencionar o planejamento coletivo em reuniões e encontros que possam ser realizados com esses profissionais. Através dessa prática do planejamento, é possível traçar um percurso em conjunto e determinar possibilidades, intenções e objetivos durante essa caminhada. Isso oferece um olhar e uma preparação essencial para o profissional iniciante que está começando aí a sua caminhada. Isso promove também a troca, entre aqueles que já estão há algum tempo lecionando ou já há algum tempo na própria escola. O acompanhamento desses profissionais também é muito importante porque é aí que podemos entender também como ele está desenvolvendo o seu trabalho e os desafios que podem aparecer, para que haja também um guia, um auxílio e o acolhimento. Através desse acompanhamento, é possível trabalhar também com feedback, que ajuda o profissional a entender o que é esperado dele, pode reforçar os pontos necessários, tirar algumas dúvidas e oferecer um guia. Legal, Camila.
E com relação aos professores que já fazem parte da equipe docente da escola há mais tempo, as condições que a escola deve oferecer para esse profissional são as mesmas de um professor que acaba de chegar? Olha, a formação e a capacitação continuada é algo importante para todos os profissionais, né? E ela está prevista na LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Por esse motivo, por ser tão valiosa para o engajamento e o desenvolvimento de todos os educadores. É claro que, como todos os indivíduos, né, nós temos as nossas características e as nossas necessidades, né? Então, essas condições vão ser diferentes em alguns momentos. Por isso, quando o acompanhamento individual é feito, fica mais fácil descobrir não apenas onde cada um está nesse caminho, mas também o que cada um pode precisar. Esse acompanhamento, né, faz toda a diferença, porque com ele e com o feedback é possível ajudar cada profissional. Esse é um elemento essencial e que também não é fácil, né? Eu acredito que até algumas pessoas têm um certo receio de dar e receber feedback. Então, acho que pensando nisso, uma das coisas principais é a construção da relação entre os profissionais, do ambiente de trabalho, porque eu acho que dessa forma a intenção do desenvolvimento e do auxílio das práticas pedagógicas fica mais claro e todo mundo sai ganhando nesse processo. É verdade. E cabe aqui falar, né, que todo profissional se beneficia de formação. Então, quanto mais tempo temos de profissão, mais percebemos o quão pouco sabemos, né? E se nós, porventura, estamos presos, né, numa suposta aquisição de conhecimento unilateral que o tempo de profissão nos deu, que costumávamos antigamente, né, eu vim de uma escola muito tradicional, quando o professor fala assim, mas eu sou professor e eu sei, eu dou aula há 30 anos e eu sei, no sentido de eu sei tudo. Aí é mais necessário ainda que haja formação, né? O professor que se entende aprendiz de sua própria profissão sempre quer saber mais para fazer melhor. E isso nunca muda, não deveria mudar, né? Com o passar do tempo só deveria ser uma verdade que fica cada vez mais clara e mais profunda. É claro que, como tudo na vida, estudo e ensino também tem um ritmo, né? E às vezes nós estamos naquele lugar de introspecção, onde nós precisamos dar tempo e dar espaço para que essas novas ideias, né, que chegam com as formações, se consolidem dentro de nós. Mas isso acontece ao longo da formação. Então, a resposta para a sua pergunta é, como já disse a Camila, né, sim, as condições, elas são as mesmas. Os novos professores que chegam dentro de uma escola que já tem por hábito a formação docente, tem muita sorte de encontrar ali pares mais encaminhados, mais capacitados nessa seara de formação profissional. Bom, e vamos falar agora sobre a periodicidade, né? Existe alguma frequência que a escola deveria trabalhar a formação e a capacitação da sua equipe docente? Se sim, qual que seria essa frequência ideal? Olha, eu não acredito que há uma periodicidade padrão, né, uma frequência padrão, mas é importante que ela seja constante, de acordo com cada realidade de cada instituição, né? E a gente precisa pensar também em formas diferentes que elas podem acontecer, né? Elas podem acontecer com recursos e tecnologias da educação à distância, em grupos de estudo, grupos de leitura, em rodas de conversa, e também com os gestores e os líderes das instituições como facilitadores de cursos síncronos e assíncronos, né, para os profissionais da educação. E diante do ensino remoto, como a escola pode manter a sua equipe docente preparada, qualificada e motivada para seguir, né, com suas responsabilidades dentro do contexto escolar? Boa pergunta, Isa. As palavras que você usou aqui para formar a sua pergunta levam a respostas levemente diferentes e complementares. Então, eu penso assim:
Uma equipe qualificada é aquela que está em constante aprendizagem, que sabe que o ensino é, na verdade, ensino-aprendizagem, né? Uma coisa só, uma palavrinha grudada na outra, e que o professor é um eterno aluno no aprender a ensinar, né? Então, nós estamos, durante toda a carreira docente, aprendendo a aprender como ensinar. Ou seja, existe nessa escola o hábito do estudo, das reuniões pedagógicas de formação, de conversa sobre os objetivos pedagógicos da escola, num repensar recorrente. Então, essa é uma equipe qualificada, né? Ela pensa desse jeito nessa escola que propõe essas ações. A motivação, ela é um fator interessante, né? Porque parte dela vem do indivíduo, só que é importante encontrar eco no ambiente. Quanto mais eco encontrar no ambiente, então melhor. Então, eu diria que uma equipe motivada tem dentro de si essa consciência do que eu acabei de falar agora, que os professores são eternos aprendizes e aprendizes com os alunos, num conhecimento que se constrói e que não é finito, né? E não tem fim. E tem dentro da escola uma afinidade desse entendimento do que é o trabalho e do que é o ensino. E aí, uma equipe preparada, é a última parte, tem a ver com aquilo que nós falamos lá no começo, né? O preparo, ele vem da prática, da experiência. Então, hoje, puxa, essa semana nós estamos marcando aí, esse ano de ensino, do ensino remoto emergencial, desse início, né? Então, um ano após o início do ensino remoto emergencial, acredito que os professores estejam um pouquinho, ou se sentindo um pouco mais preparados para os desafios de uma prática que não teve referencial teórico, né? Nós não fomos preparados para isso no curso de graduação, provavelmente para um futuro, isso deve vir a ser tema, né? Como que acontece? Então, hoje, quem se prepara para isso tem que fazer um ensino à parte. Então, a grande maioria dos professores teve que aprender ali, botando a mão na massa já, né? E aí, o que a escola pode fazer nesse cenário? Continuar com as formações, né? O caminho de formação, ele não para. Acho que o importante é aquilo que a Camila acabou de falar, né? Que cada um com o seu tempo. A constância, ela não implica num tempo periódico específico, então cada escola vai saber qual que é a sua realidade. Outra coisa que é muito importante é otimizar o uso do tempo, né? Isso vem sendo conversado, como que é importante sabermos nos organizar dentro desse tempo que nós temos agora. O que dá para fazer assincronamente e o que realmente precisa ser síncrono, para que as pessoas tenham mais flexibilidade. Algumas pessoas precisam de ajuda na organização da agenda do dia a dia. E essa organização, ela vai ajudar muito numa melhor qualidade aí, de experiência de ensino remoto para o professor, né? Pensando no professor. Também é importante que as escolas abram espaço de escuta. Esse é um momento que continuamos precisando muito de escuta. A escuta é uma coisa necessária sempre, mas nós estamos aí vindo, né, dessas ondas de vai e vem, de uma pandemia que toda vez que a gente chega mais perto de falar, pronto, estamos indo para a próxima fase, a gente volta um pouco para a fase anterior, então é muito importante abrir um espaço de escuta e também abrir espaço para repensar práticas e ouvir as ideias dos professores. Porque, com certeza, aqueles que estão né, no campo do dia a dia, na prática, operando a prática aí, têm ideias de como refazer, repensar, como trazer novidades, inovações para essa prática. Então, acho que é assim que a escola pode colaborar com essa pergunta que você fez. Exatamente, Fernanda. Olha, quantas coisas aí, né? Quantas ideias e quantas possibilidades. Eu diria justamente isso, que muitas dessas coisas que nós mencionamos, né, hoje, podem ser utilizadas e têm se mostrado bem eficientes no ensino remoto. Eu participei, por exemplo, de uma roda de conversa em uma plataforma digital para refletir e compartilhar as diferentes ferramentas digitais com os professores e coordenadores. Isso foi muito importante para todos se sentirem ouvidos, apoiados e motivados, né, para o trabalho com o ensino remoto.
E através do acompanhamento individual feito pela escola, foi possível criar algo que atendesse às necessidades, às dúvidas e aos receios de muitos profissionais. Então, eu acho que o uso, né, e essa mistura de todas essas práticas que nós já mencionamos, elas podem ser muito úteis, especialmente nesse momento. E quem é a figura responsável dentro da escola, né, para dar continuidade a essa formação de professores? É a coordenação pedagógica, né? A coordenação é a grande articuladora da escola, pois ela fica entre a gestão escolar e os professores, né? É a própria encarnação do conceito teoria e prática, né? A gestão traz, você tem o projeto político-pedagógico, você sabe para onde que a escola quer caminhar, quais são os objetivos, e aí você tem a prática que está com os professores, né? E o coordenador aí fazendo essa articulação. É a pessoa que observa o que é proposto diariamente aos alunos com os professores, né? E então sabe quais, assim, sabe melhor quais temas deveriam ser trabalhados com a equipe, para atingir ou melhores ou diferentes, novos resultados, né? É também a pessoa onde os professores encontram apoio para suas dúvidas e seus questionamentos sobre a prática. Então, por isso também sabe melhor quais temas precisa propor para um enriquecimento dos próprios docentes. E por isso que é a pessoa mais indicada. E aí eu vou só resgatar o que a Camila falou numa outra resposta, que é interessante que haja uma variedade de expositores, né? Pessoas com experiência no campo que são chamados para explorar. Então, não é porque a coordenação pedagógica, que é a figura responsável por cuidar do processo de formação, que é a coordenação pedagógica que necessariamente precisa estar ali trazendo todos os conteúdos. Ao contrário, muitas vezes a própria coordenação tem que explorar esses conteúdos por si mesma, né? Então, a coordenação pedagógica também está aprendendo, também está se formando, à medida que conhece as necessidades e as demandas, né, daquele grupo de professores que é específico, né, que é diferente de outro grupo de professores, e é muito importante que haja essa variedade na formação. E como esse coordenador pedagógico pode engajar mais seus professores no processo de problematização e avaliação das práticas pedagógicas da escola? Olha, eu acho que ouvir e observar são duas ações essenciais para esse engajamento e participação. É assim que podemos descobrir o que os profissionais necessitam, né? O que pode ser melhorado ou alterado, o que está acontecendo e funcionando, e quais estratégias podem ser formadas. A formação continuada e a capacitação desse profissional é muito importante para que ele possa também se sentir preparado. Eu acho que faz parte também se autoavaliar para descobrir novas formas de mediação, de guia e de acompanhamento de todos os envolvidos, né? E procurar sempre refletir sobre os processos de aprendizagem, para trazer inovações e para acompanhar as mudanças na educação, né? Que elas refletem, na verdade, as mudanças do mundo, dos educandos e dos educadores. Então, ela é muito importante. Na opinião de vocês, meninas, as escolas hoje têm a visão de que seu compromisso com a formação vai além da dos alunos, pois envolve a formação e capacitação também dos docentes? Olha, como eu mencionei anteriormente, a formação continuada entrou em evidência aqui no Brasil, principalmente a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB, né, de 1996, que busca a valorização do profissional da educação. A formação continuada é considerada pela LDB um direito de todos os profissionais que trabalham em qualquer estabelecimento de ensino. E ela é importante para a capacitação e o desenvolvimento dos profissionais, né? Eu acho que às vezes isso pode se perder no dia a dia das práticas, né? Mas é algo que precisa acontecer. Não apenas
para esses profissionais, mas também para os educandos e para as instituições, porque tudo isso está ligado, né? E essa formação também vai ajudar nas práticas diárias. Então, é algo importante para todos os envolvidos. Legal, Camila. E só fazendo um parênteses, né, nisso que você comentou sobre a LDB, no nosso blog nós temos um artigo que fala sobre isso, fala sobre a educação à distância e como que ela surgiu no Brasil, né? Então, lá a gente menciona também o decreto que regulamenta o ensino à distância e quais alterações aconteceram na LDB em 2020. Vale muito a pena conferir, tá? Eu vou deixar o link aqui na bio do episódio, então quem quiser dar uma olhadinha lá e ler o artigo completo, fique à vontade. Esse é o tipo de informação que não se esgota, né? Sempre que pudermos dar uma lida, refrescar a memória, nos atualizarmos nesse tipo de assunto é importante. Eu fico aqui pensando na sua pergunta, né, se as escolas já têm visão desse compromisso de formação, e eu não sei, dentro do Brasil existem muitos Brasis, né, então, olhando assim o cenário de uma maneira geral, pensando em todas as escolas aí desse Brasil tão plural que nós temos, o que eu posso dizer é que existe um movimento muito bacana que está caminhando num ritmo constante, apesar de lento, para esse lugar, onde a escola entende que o compromisso dela é político-pedagógico, ou seja, é formar cidadãos, né, enquanto ensina diferentes conteúdos, mas hoje o foco ainda é muito conteudista, né, hoje nós ainda estamos pensando na aprendizagem de conteúdos e não na experiência da aprendizagem, né. Então, se a escola forma cidadãos, ela tem um compromisso com todos que frequentam a escola, todos. Isso inclui, lógico, os profissionais que trabalham dentro dela. Então, se é um lugar de ensino-aprendizagem, todos ensinam e todos aprendem, né? Que é a lógica que vem, inclusive, para essa questão da formação, né? Todos têm direito a uma formação. E eu não sei se essa lógica ainda é muito clara para todos. Talvez as pessoas já até saibam, de uma maneira bem superficial, que isso existe, que esse é um caminho, mas ainda não vemos esse caminho na prática para todos. E meninas, bom, agora eu abro um espaço para vocês deixarem uma mensagem final sobre o papel das escolas na formação dos professores. Olha, a formação dos professores é algo essencial para a educação. E quando a escola sabe disso, ela pode incentivar e facilitar esse processo para todo mundo que está envolvido, né? Podendo, assim, crescer, se desenvolver, mudar e se fazer presente na vida dos educandos, né? Esse é um investimento muito valioso para a escola, nas suas práticas pedagógicas, no engajamento e valorização dos profissionais e no desenvolvimento de seus alunos. E eu vou pegar gancho aqui nas palavras da Camila: formação profissional é um investimento que vale muito. Se pudesse falar, vai 3 vezes. E talvez aqui até arriscaria falar que é uma necessidade do educador, né? E promove resultados maravilhosos para todos os envolvidos. Então, investimento que vale muito. Eu vou reforçar isso. É verdade, é muito importante mesmo esse investimento, e não só na formação de professores, né, mas em todas as searas, em todas as profissões mesmo. Bom, meninas, foi um prazer conversar com vocês sobre esse assunto. Eu agradeço muito pela participação de vocês e foi muito gostoso ter vocês aqui hoje. Obrigada, Isa. Foi um prazer também, muito legal conversar com vocês. Como eu comecei falando já, quem agradece sou eu. É sempre uma ótima oportunidade de refletir aí sobre as perguntas que você traz e sobre as nossas práticas. E você, gostou? Acompanhe nossos próximos episódios do Bilíngue em Pauta e mergulhe nesse universo da educação junto com a gente. Cada episódio, um assunto novo e sempre com convidados que têm muita bagagem no setor. Até o próximo!